Oi, amados! Muito boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Projeto Restaurar Famílias. E hoje, amados, com um tema mais do que importante sobre algo pelo qual a palavra nos dá um direcionamento muito especial. Amados, o nosso tema de hoje é as intenções do coração. Sabe, amados, eu tenho lido aqui, estudado o livro de Mateus e eu paralisei no Sermão do Monte de Jesus, porque eu quis refletir e meditar bastante no que Jesus falou. O Sermão do Monte é o maior sermão que Jesus ele vai dar ali para os seus discípulos, né? Durante a caminhada dele aqui nessa terra, ele para um momento ali e aí ele começa a dar alguns direcionamentos para os seus discípulos. O Sermão do Monte ele começa no livro de Mateus, tá? Vamos falar do livro de Mateus. Então ele começa ali do capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. Amados, nesse sermão Jesus então ele vai dar várias instruções a respeito aí de algumas atitudes, né? De algumas maneiras de agir que o cristão deve ter, o que o cristão deve fazer, como ele deve ser. E ele vai falar muito sobre o coração. E aí as pessoas vão falar assim, não fala não. Mas ele fala assim, desde o princípio do Sermão do Monte, quando Jesus ele vai falar ali sobre as bem-aventuranças, ele já vai falar de algumas recompensas para aqueles que têm um coração manso, um coração puro, um coração justo, né? Um coração que busca a justiça, um coração que lamenta o mal, um coração que sente verdadeiramente a dor, né? Ali de forma genuína. Então, desde o princípio do Sermão do Monte, nós vamos ver Jesus falando sobre isso. E quando ele chega lá dos versículos 21 ao versículo 29, ao versículo 30, ele vai falar também ali sobre algumas intenções perigosas que se o nosso coração estiver germinando, infelizmente, quando aquela semente que a gente plantou brotar, ela vai trazer consigo alguns frutos não muito bons. Ou seja, Jesus está dizendo que tudo começa no nosso coração. Tudo começa no nosso coração. Nós vamos ler aqui dos versículos 21 ao 30 e nós vamos refletir um pouco sobre isso e depois vamos ler mais um pouquinho da palavra no Sermão do Monte para a gente entender um pouco sobre essa raiz pecaminosa que começa no nosso coração, amém? E a palavra do Senhor vai dizer assim: Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, quem quer que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao concílio, e qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue o teu caminho. Primeiro, reconcilie-te com teu irmão e então vem e oferece a tua oferta. Entra em acordo rapidamente com o teu adversário, enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e tu sejas lançado na prisão. Na verdade, eu te digo que de nenhuma forma sairás de lá enquanto não pagares o último quadrante. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não cometerá adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta e lança-a para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Bom, amados, aqui Jesus está falando diretamente sobre o nosso coração e sobre aquilo que nós deixamos entrar no nosso coração e germinar.
De fato, quando Jesus vai falar sobre a semente que é a palavra de Deus, né? E sobre como essa semente ela germina dentro de nós, Jesus ele vai falar que a terra é o nosso coração. Jesus, de fato, quando ele passa aqui na terra como homem, o tempo todo ele vai falar sobre a importância de manter o nosso coração puro. Por isso existe aí a purificação. A purificação ela não é apenas do nosso corpo, daquilo que a gente toca, daquilo que a gente faz, mas principalmente daquilo que está dentro de nós. Jesus também vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. E é por isso que é muito importante nós cuidarmos do nosso coração. Aqui, no Sermão do Monte, dos versículos 21 ao 27, ao 26, Jesus ele vai ensinar sobre a raiva, sobre a vingança. E ele vai dizer que os antigos, né, aqueles religiosos, eles ensinavam sobre a vingança de uma forma que eles entendiam lá no Velho Testamento. Mas Jesus ele vai dizer que Deus, quando ele deu a lei, ele deu muito superior àquilo que nós achávamos que era. Não se tratava apenas de algo físico, mas principalmente de algo espiritual, de algo que nós não poderíamos ver. O sentimento ele não pode ser visto, mas à medida que nós vamos ali cultivando ele dentro de nós, mesmo não podendo ver, com o tempo nós vamos tomar ações de acordo com aquilo que nós estamos cultivando dentro do nosso coração. Então Jesus ele vai dizer que aquele povo eles tinham aprendido de uma forma muito rasa. Não é dizer que estava totalmente errado, tá, amados? Mas quer dizer que foi tudo muito raso. Faltava alguma coisa ali para aquele povo entender verdadeiramente as leis que o Senhor tinha dado. E aí Jesus ele vai pegar e vai falar assim: eu porém vos digo, quem quer que sem motivo se irar, preste atenção nisso, a ira é um sentimento, a ira é algo que se nós não controlarmos dentro de nós, ela vai despertando em nós ações essas que correspondem aos nossos sentimentos. Eu achei muito interessante esses dias que eu fiz uma amizade muito assim, sabe, amados, muito legal, muito linda, com uma jovem lá na igreja que ela tá fazendo louvor comigo e ela tem 14 anos de idade. Só que nós fizemos uma amizade tão, sabe, tão genuína, tão linda, tão maravilhosa. E ela tava conversando comigo e ela falou comigo assim: Ale, o que eu mais gosto em você é a sua alegria. Porque a sua alegria, ela é tão espontânea, ela é tão grande, tão linda, que a gente vê essa alegria exposta nas suas ações. E, amados, eu fiquei muito feliz por ouvir aquilo. Porque se a boca fala do que está cheio o coração, quem dirá as nossas ações? As nossas ações, elas vão transmitir aquilo que o nosso coração ele está se enchendo, sabe? E é por isso que lá dos versículos 27 ao 30, Jesus vai falar sobre o adultério. Quantas vezes nós estamos lutando contra o adultério no nosso casamento? Não só no nosso casamento, mas o adultério, ele é uma traição. Então, muitas pessoas adulteram contra nós aí, né? Amigos nos traem, familiares nos traem. E quantas vezes nós estamos lutando contra ele? Mas aqui, Jesus ele vai trazer para o contexto real do casamento. Quando ele vai dizer assim, olha, vocês ouviram falar que não cometerás adultério, mas vocês não entenderam de fato o que Deus quis dizer. Deus de fato deu o mandamento para vocês não cometerem o adultério, porém o adultério não é algo apenas físico. Ele não é só uma atitude de tocar em alguém, de ter uma relação com alguém, mas o adultério ele começa no coração. E se nós não entendermos que tudo começa no nosso coração, dificilmente nós vamos conseguir lutar contra isso. Porque Jesus vai dizer que o adultério ele já começou no ato da cobiça. Eu não vejo a cobiça, mas eu sinto. Quando eu desejo algo que não é meu. Então, de fato, amados, a Bíblia ela nos convida o tempo todo a lutar contra essa cobiça.
as concupiscências da nossa carne, né? Os desejos pecaminosos. Nós não podemos vê-los, mas nós podemos sentir. E dependendo da maneira como nós levamos esses desejos, nós podemos cultivá-los dentro de nós. Também, amados, lá no capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 15, que é quando Jesus vai nos ensinar ali sobre a oração do Pai Nosso, nós vamos ver que de fato Jesus também está trabalhando essas intenções do nosso coração. Ele vai falar então primeiro sobre praticar o bem, sobre ajudar as pessoas, sobre fazer uma doação a alguém. Ele vai falar que isso não deve ser feito, que nós cristãos, agora a chuva caiu mesmo, que nós cristãos não devemos fazer esse tipo de coisa, né? Ajudar aquele que precisa, mesmo que ele de fato precise, mas que nós não devemos fazer isso com uma intenção hipócrita, como os hipócritas fazem. Nós não devemos fazer isso com a intenção de adquirir algo, de ter alguma recompensa nesse mundo, mas que nós devemos fazer isso simplesmente com uma intenção pura, íntegra, de ajudar alguém. E lá na oração ele vai falar a mesma coisa. Antes de nos ensinar o Pai Nosso, Jesus ele vai falar sobre a integridade da nossa oração. Que nós não devemos orar como os hipócritas. E que nós não devemos orar como os pagãos que ficam repetindo a mesma coisa o tempo todo. Que a nossa oração ela precisa vir do fundo do nosso coração. Que a nossa oração ela precisa ser pura. É por isso, amados, que a oração ela é tão importante. Porque durante a oração nós estamos colocando diante do Senhor as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. É por isso que é tão importante estarmos conectados com Deus. Porque se não estamos conectados com Ele, não conseguimos expurgar esses sentimentos ruins que estão sendo gerados dentro de nós. E ao continuar lendo aqui, Jesus também vai falar dos versículos 16 ao 18, no capítulo 6, a respeito do jejum. E ele também vai dizer que não adianta a gente fazer um jejum, a gente crucificar a nossa carne ali, a gente mortificar a nossa carne, se a intenção do nosso coração for uma intenção hipócrita, for uma intenção de fazer algo por aparência, querendo mostrar para as pessoas uma coisa que lá no nosso coração não é. E amados, é tão importante isso que lá no capítulo 5 ainda, quando Jesus vai falar sobre a vingança, ele vai falar que nós devemos primeiro nos reconciliar com o nosso irmão, aquele a quem nós estamos irados, né, antes de dar a nossa oferta. E por quê? Porque a oferta, ela é algo totalmente espiritual. Não adianta eu querer oferecer uma oferta a Deus por aparência. Não adianta eu querer oferecer uma oferta a Deus para que todo mundo na igreja me veja ofertar. Eu preciso dar a minha oferta com um coração limpo, com um coração alegre. Eu preciso dar a minha oferta com um coração puro. E por quê? Porque nem sempre eu vou deixar a minha oferta diretamente no altar do Senhor. Mas às vezes eu vou dar a minha oferta para algum irmão. E às vezes aquele irmão a quem eu vou ofertar é justamente o irmão a quem eu tenho mirado, a quem eu tenho colhido sentimentos e plantado sentimentos ali que não são adequados, que não são sentimentos que Deus se agrada. Porque quando chega, amados, lá quando chega no capítulo 7, e à medida que nós formos lendo aqui, Jesus ele vai falar sobre o perdão. Quando nós vamos ver sobre o que os olhos, né, que os olhos são a candeia do nosso corpo, nós vamos ver que aquilo que a gente vê automaticamente entra, desce para o nosso coração e ali dentro é germinado. De fato, nós precisamos ter muito cuidado com as intenções do nosso coração. Quando Jesus vai falar com os fariseus, ele diz claramente para eles: olha, vocês estão pregando isso e aquilo, mas o coração de vocês ele está totalmente contaminado. Dentro de vocês, vocês são como sepulcros caiados.
E não adianta, de fato, vocês pregarem algo e não viverem aquilo que vocês pregam. E hoje, amados, a gente vê que o evangelho, ele é muitas vezes tratado como um evangelho bastardo por causa de cristãos assim, por causa de pessoas que pregam, mas que não vivem o que pregam, porque o coração está cheio de outras coisas. O coração, ele está cheio de trevas. E Jesus vai dizer que se o nosso corpo, ele está cheio de trevas, grandes trevas também nós traremos para fora. Se o nosso coração, se a nossa alma está produzindo trevas dentro de nós, grandes trevas traremos nós para fora. O nosso coração, ele tem o poder de duplicar tudo aquilo que gemina dentro dele. Por isso é muito importante, sabe? Nós analisarmos o nosso coração. Por isso a palavra vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por quê? Porque em diversos salmos, quando nós vamos ler que Davi escreveu, ele vai pedir o tempo todo: Senhor, examina meu coração, Senhor, me sonda, Senhor, sonda o meu coração, purifica-me do meu pecado, limpa-me e verdadeiramente serei limpo. Porque não se trata, amados, de somente cuidar do corpo. Não se trata de somente colocar um biquíni, um maiô decente na praia. Não se trata somente de vestir roupas decentes, mas se trata principalmente do coração. Às vezes você olha, por exemplo, na rua, uma irmã que anda com vestido longo e as roupas toda coberta, mas aquela irmã, ela tem pensado coisas tremendamente horríveis. E o pecado começa aqui, naquilo que eu estou pensando. A alma está totalmente ligada ao meu coração, a mente está totalmente ligada ao meu coração. E eu preciso ter cuidado com isso. E à medida que eu estava lendo, sabe, o Sermão do Monte de Jesus, eu vinha meditando sobre ele e meditando sobre o que Jesus falava, e eu me perguntava: Senhor, qual é a intenção do meu coração? Qual é a intenção do meu coração quando eu vou para a igreja? Qual é a intenção do meu coração quando eu subo no altar para te oferecer um louvor? Qual é a intenção do meu coração quando eu gravo um vídeo no meu canal? Qual é a intenção do meu coração? Será que de fato eu estou fazendo isso para ajudar pessoas, para levar o teu evangelho aos necessitados, àqueles que precisam ouvir a tua palavra? Será que de fato eu estou fazendo, levando um louvor para glorificar o teu nome? Será que eu estou indo na casa do Senhor para cultuar ao Senhor com o meu melhor? Ou será que eu estou sendo uma hipócrita? Ou será que eu estou vivendo como um fariseu? E amados, eu vinha meditando, já estou umas 3 semanas, bobear, já estou mais de um mês meditando sobre isso. Porque de fato nós precisamos nos preocupar com isso. Por que nós fazemos algo? Porque Paulo, ele vai dizer que tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer de todo o nosso coração, e nós devemos fazer como se nós fizéssemos para Deus. E ele não vai dizer assim: amados, quando vocês fizerem algumas coisas. Não, ele vai dizer que tudo quanto nós fizermos. E eu achei tão interessante porque quando meu marido voltou para casa, eu tinha trocado os pratos aqui de casa, sabe? Antes dele voltar, eu tinha comprado alguns pratos para receber minha mãe e minhas irmãs aqui. E eu falei assim: Senhor, quando eu receber visita aqui em casa, eu vou colocar a mesa com esses pratos. Comprei umas tacinhas e falei: vou receber com essas taças, porque eu quero que seja algo especial. E quando meu marido voltou para casa, o que eu fiz? Eu fui lá no armário e peguei os pratos do dia a dia. Pratos assim, né? Os pratos comuns do dia a dia, os copos comuns do dia a dia, os copos de massa de tomate que eu gosto, mas eu gosto, sabe? Peguei e coloquei na mesa. E meu marido estava trabalhando, e aí o Senhor falou comigo assim: filha, se tudo que você deve fazer como se fosse para mim,
quando você colocar a mesa, coloque a mesa como se fosse para mim. Porque a sua família é o bem mais precioso que você tem. Nossa, amados, ele nem precisou falar duas vezes. Eu tirei tudo da mesa e coloquei tudo novinho, bonitinho. E é assim que a gente almoça agora todos os dias. Todos os dias agora, desde que o Senhor falou isso comigo, eu ponho a mesa, coloco os melhores pratos, os melhores copos, os melhores garfos, coloco a faca, coloco, sabe, a comida, a refeição, eu sirvo nas travessas, tudo bonitinho. Eu não espero mais receber visitas para oferecer o meu melhor. Porque a minha família é um presente que Deus me deu. Então veio dele para mim, primeiro partiu dele para mim. Então eu preciso cuidar da minha família como Deus cuidaria, sabe? Então é muito importante a gente ver as intenções do nosso coração nas mínimas coisas, não só nas grandes coisas, nas coisas adversas da vida. Nós precisamos ver quais são as intenções do nosso coração em todo momento. Por que eu faço algo para alguém? Por que eu presenteio alguém? Por que eu estou indo na festa de alguém? Por quê? Porque eu desenvolvi uma certa amizade ou eu quis conviver mais com alguém? Qual é a intenção do meu coração? E isso é muito importante, amados, porque lá em Provérbios 4, versículo 23, a palavra vai dizer assim: guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. E em outras traduções diz: de tudo o que você deve guardar e sobretudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o que isso quer dizer? O que Salomão quis dizer com isso? Ele quer dizer que do coração procedem as nossas atitudes, procedem as nossas decisões, procedem as nossas ações. Então, por isso nós devemos guardá-lo. Como guardar o nosso coração? Colocando ele, derramando ele aos pés daquele que pode verdadeiramente limpar o nosso coração, que pode verdadeiramente purificar o nosso coração. Então, nós devemos o tempo todo fazer isso. O tempo todo estar aos pés de Jesus, pedindo a Ele para que purifique o nosso coração, para que nos lave, para que nos limpe e nos livre de todo o mal. E, amados, quando nós passamos a analisar as nossas atitudes e quando nós passamos a estudar melhor o porquê de fazermos as coisas, é ali que de fato vemos o quão sujo e imundo nós somos, sabe? O quão sujo e imundo nós somos. Porque nós conseguimos enxergar que de fato, muitas vezes, e na grande maioria delas, nós fazemos as coisas sempre esperando recompensas. Esperando elogios, esperando gratificação. E Jesus, ele vai nos ensinar que ser cristão é estar na contramão disso tudo. Ser cristão, de fato, é você fazer algo sem a intenção de receber de volta. Sem a intenção de ser recíproco. Ontem, quando nós estávamos na célula, o irmão estava pregando sobre João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E por incrível que pareça, ele começou a contar sobre o testemunho dele ali, falando sobre quando ele conheceu Jesus, quando ele era criança ainda. E eu me lembrei sobre quando eu conheci Jesus, que foi quando meu marido me apresentou Jesus. A gente era amigos ainda, né? Nós não tínhamos um relacionamento. Mas, de fato, amados, aquilo fez com que dentro do meu coração eu passasse a idolatrar o meu marido. Colocasse o meu marido num pedestal. Ele me apresentou Jesus. E muitas vezes eu coloquei o meu marido em lugares mais altos do que o próprio Jesus na minha vida. E quando meu marido saiu de casa, eu entendi que eu não poderia fazer aquilo.
Porque eu deveria amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. São 3 em 1. E eu não poderia colocar o meu marido acima deles. Eu precisava encontrar o lugar certo do meu marido. E durante esse tempo que ele esteve fora, né, 1 ano que ele esteve fora, o Senhor foi trabalhando coisas no meu coração. E se teve uma coisa que ele me mostrou, é que eu não ganharia o meu marido com atitudes minhas apenas. Se essas atitudes não viessem repletas de um amor genuíno e puro. O Senhor me mostrou que eu não deveria fazer algo simplesmente esperando que ele visse e ele falasse assim: nossa, ela fez uma comida muito boa para mim. Nossa, ela me recebeu muito bem na casa dela. Sabe? Não. Mas que eu deveria fazer aquilo com uma intenção pura de primeiramente agradar a Deus. E depois agradar o meu marido. Porque, consequentemente, mesmo que eu estivesse com muita raiva de algumas coisas que ele tinha feito, mesmo que eu estivesse muito magoada, muito chateada, muito triste, eu deveria fazer aquelas coisas com um coração puro. Então, primeiro, o que eu fazia? Eu chorava nos pés do Senhor, chorava, colocava para Deus tudo aquilo que eu estava sentindo. O Espírito Santo me direcionava no que eu deveria fazer e assim eu fazia. Entende? Eu não fazia apenas porque, eu vi lá num vídeo que se eu fizer o contato 0, porque eu vi num vídeo que se eu escrever uma carta de perdão, porque eu fiz... Não, amados. Precisamos primeiro olhar a intenção do nosso coração. Precisamos primeiro trabalhar nas nossas emoções. Curar as nossas emoções. Para depois nós querermos trazer as atitudes, sabe, para a prática do dia a dia. E é isso que nós vamos aprender em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, e em outros provérbios que a gente for lendo também, mas principalmente quando Jesus vem. Porque quando ele vem, ele fala: olha, não adianta vocês ficarem praticando coisas que vocês leram ou que vocês ouviram e que vocês aprenderam, se o coração de vocês for totalmente contrário àquilo que vocês estão praticando. É por isso que a palavra vai dizer que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e que nós não devemos mais procurar praticá-los. Por quê? Porque se nós verdadeiramente nos arrependemos e purificamos o nosso coração e tiramos aquelas coisas do nosso coração, agora o nosso coração ele tem que produzir coisas novas. Nós não podemos mais viver na prática dos pecados antigos se o nosso coração agora ele foi renovado. Então, que o final de semana, o seu final de semana hoje, seja para você refletir sobre isso. Qual é a intenção do seu coração quando você vai fazer qualquer coisa? Pense sobre isso. Reflita sobre isso. Quando você for fazer a sua comida, reflita. Senhor, qual é a intenção do meu coração quando eu estou fazendo essa comida? Porque, amados, isso é muito importante. Vocês sabiam que existem lugares que você vai comer, que aquelas comidas foram consagradas a demônios? Porque a intenção do coração daquela pessoa que fez era de consagrar a demônios. Não era de simplesmente fazer uma comida ali e tal. Não. A intenção do nosso coração ela é muito importante. E nós devemos examinar as intenções do nosso coração cuidadosamente. Quando nós aprendermos a fazer isso, automaticamente aprenderemos a lutar contra o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, aquele que quer usar justamente esses desejos pecaminosos que estão no nosso coração contra nós. Se aprendermos que o coração, ele retém, ele é a raiz pela qual é germinado todo fruto da nossa vida, seja o fruto bom ou o fruto mau,
nós aprenderemos a verdadeiramente cultivar o nosso coração da maneira correta, fazendo da maneira que agradaria a Deus. Amém? Então, que nesse final de semana você reflita sobre isso. Que a todo momento, quando você parar para fazer alguma coisa, ou quando você pensar em alguma coisa, pense se esse pensamento provém de uma boa intenção. Pense se a atitude que você pretende tomar provém de uma boa intenção. Cuide do seu coração. Guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Porque dele procedem todas as questões da sua vida. Não é uma ou outra, são todas. Examine-se o homem a si mesmo. O que é isso? É você examinar quais são as intenções que estão dentro do seu coração. Isso é muito importante. Porque a partir do momento que você se examina e que você abre para Deus a sua necessidade, a sua fragilidade, o seu pecado, o Senhor te purifica. E quando Ele te purifica, Ele te leva a tomar atitudes tão puras quanto a todo o processo de limpeza que Ele fez dentro de você. E é nisso, amados, que você vai ser melhor a cada dia. É a partir desse processo que você vai viver a vida tão abundante que o Senhor Jesus prometeu para nós. Amém? Deus abençoe o seu sábado, Deus abençoe o seu final de semana e que no nome de Jesus possamos estar aqui mais e mais vezes para falar desta palavra tão pura e genuína que é a palavra de Deus, que nos transforma, que nos redime dos nossos pecados e que nos leva a viver uma vida plena, abundante e perfeita em Cristo Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.